proximidade com o Espírito nos rege para exercer a real vontade de Deus. Nos próximos instantes, vocês ouvirão o programa Proximidade. Dedique este momento ao Senhor. Deixe que a palavra de Deus transforme sua vida, pois quanto mais próximos estivermos dele, mais forte será o nosso elo de união. Esse é o nosso momento de proximidade, um programa da Paróquia São Sebastião, na direção do Padre João Aurélio. Olá, meu irmão e minha irmã, você que acompanha o Jó em Foco, aqui é Padre João Aurélio, e nós iniciamos mais um Proximidade, nosso encontro com a Palavra de Deus. Alegria de compartilhar essa mensagem com você que nos acompanha pelas redes sociais, levando a Palavra de Deus, levando sempre uma palavra que nos aproxima do Senhor Jesus. Hoje, nesse domingo, 24º domingo do tempo comum, nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, é o capítulo 8, os versículos de 27 a 35. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, pegar o seu telefone, talvez você tenha aí a Palavra de Deus também no seu smartphone, mas o importante é que você possa meditar a Palavra de Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos de 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, passagem que nós já conhecemos, que muitos de nós já ouvimos em algum momento, e nós temos justamente Jesus com seus discípulos, que são os discípulos daquele tempo e também os discípulos de hoje. Jesus fala com os seus discípulos e fala também conosco, que somos os discípulos dele hoje, e ele quer conosco uma relação pessoal, uma relação de amizade, uma relação de proximidade, uma relação onde um conhece o outro. E assim o acolham como centro da sua vida. Nos aproximar de Jesus é justamente isso, colocar ele como centro da nossa vida. Por essa razão, incentiva-se a colocar-se com toda a verdade diante de si mesma a pergunta. Por isso Jesus vai nos incentivar, como fez com os discípulos daquele tempo, a nos perguntar. Pergunte para você, perguntemos uns para os outros, perguntemos para nós mesmos. E quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? Jesus nos pergunta hoje: quem sou eu para você? Quem é Jesus na minha vida? Cada um é chamado a responder no próprio coração. Você não precisa responder aí para outras pessoas, mas responda para si. Responda no seu íntimo, no seu coração. Deixando-se iluminar pela luz que o Pai nos dá a fim de reconhecer Jesus como seu Filho. Deus nos ilumina para que nós possamos reconhecer Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Messias. E pode acontecer também que nós, assim como Pedro, afirmemos com entusiasmo: tu és o Cristo. Pedro, iluminado
pela sabedoria divina, Pedro iluminado, conduzido pelo Espírito Santo, vai dizer: tu és o Cristo, né? Professando a fé em Jesus, reconhecendo que Jesus é o Salvador. E é também o objetivo de cada um de nós chegar a essa conclusão, chegar a essa profissão de fé. Tu és o Cristo, tu és o Salvador, tu és o Messias. Contudo, meus irmãos, quando Jesus nos comunica claramente o que disse aos seus discípulos, ou seja, que a sua missão se cumpre num caminho difícil, num caminho às vezes muito doloroso, de um servo que sofre, de um servo que enfrenta dificuldades, que vai ser humilhado, rejeitado e crucificado, então pode acontecer também a cada um de nós, como aconteceu a Pedro, de recusar, de protestar, de rebelar-se, porque isso contrasta com as nossas expectativas, com as expectativas humanas. Quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor, e Ele avisa para nós que o seu caminho é difícil, que o seu caminho tem perseguições, tem rejeições, tem dificuldades, nós podemos ser como Pedro, queremos um outro caminho, queremos tirar Jesus também deste caminho, porque esse caminho não corresponde às nossas expectativas, aos nossos desejos, porque o caminho do Senhor Jesus é difícil, exigente, enfrenta muitas dificuldades, e por isso que Pedro também teve dúvidas e quis fugir desse caminho. Nestes momentos, também nós merecemos a repreensão saudável de Jesus. Também nós merecemos ser corrigidos pelo Senhor, assim como Jesus fez com Pedro. O que Jesus diz para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Quando nós temos só intenções meramente humanas, não conseguimos dar espaço para o pensamento de Deus, para as coisas que vêm de Deus, nós vamos recusar esse caminho, nós vamos recusar o caminho do Senhor. Meus irmãos e irmãs, a profissão de fé em Jesus Cristo não pode limitar-se a palavras, a anúncios, né? Não pode ficar somente na boca, mas exige ser autentificada com as nossas escolhas, com os nossos gestos. Portanto, não basta falar que acreditamos em Jesus, não basta falar que o aceitamos, que Ele é o Senhor da nossa vida, mas nós precisamos dos gestos, das ações, dos testemunhos concretos, uma vida cada vez mais caracterizada pelo amor de Deus, com uma vida grande, com uma vida cheia de amor pelo próximo, pelos irmãos. Jesus nos diz que para segui-lo, para sermos seus discípulos, é preciso negar-se a si mesmo, isto é, renegar as suas pretensões, aos seus desejos, às suas vontades, ao seu orgulho, a tantas coisas egoístas e carregar a própria cruz, ou seja, carregar com Cristo, andar com Ele, caminhar com Ele, deixando para trás aquilo que é nosso e assumindo na vida aquilo que vem de Jesus. Querido irmão, querida irmã, vamos pedir que a palavra de Deus neste domingo nos ilumine e não esqueça essa pergunta que o Senhor Jesus nos faz hoje. Quem sou eu para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Respondendo isso, que nós vamos certamente nos aproximar mais dele. E que a palavra de Deus que nós partilhamos hoje possa te ajudar a crescer na fé e na proximidade com o Senhor Jesus. Deixo aqui meu abraço, a minha oração, a minha bênção a vocês. Não se esqueçam de compartilhar e de curtir essa mensagem nas suas redes sociais e com as pessoas que você quer fazer com que a palavra chegue, com que a palavra possa também se aproximar de outros irmãos. Um bom domingo, uma boa semana e até o nosso próximo encontro.